Oi, gente! Estamos de volta para mais uma resenha aqui no canal. Indicação de boas leituras, e essa é boa mesmo, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Olha, eu diria que esse livro foi uma das surpresas, uma das melhores surpresas do meu ano de 2026, porque essa leitura é maravilhosa. O Zafón é um autor espanhol e eu tenho que admitir que eu tenho gostado muito de fazer leituras de autores que não são das nacionalidades mais usuais, né? Assim, que sejam, tipo assim, aqui do Brasil para mim, ou de autores americanos, que é o que a gente acaba consumindo mais, pela facilidade até de encontrar os livros, as edições traduzidas, né? Porque vocês sabem que aqui no Clube do Livro eu sempre tenho que trazer livros que estão traduzidos para o português, para o inglês e para o espanhol, então isso acaba limitando um pouco as nossas opções. Mas eu achei que ler um autor de uma nacionalidade tão diferente da minha foi muito enriquecedor, porque eu acho que isso dá a oportunidade, né, pra gente que mora muito distante, conhecer a cultura daquele país. E não só a cultura, né, porque a cultura parece uma coisa muito ampla, mas a gente vê, lendo um livro como esse da Sombra do Vento, a gente vê a diferença na linguística, né, o uso das palavras, algumas frases que são específicas de uma determinada região, e não é o espanhol, que eu tenho mais contato com o espanhol do México, enfim, é um espanhol do catalão, então até isso vai se tornando um aprendizado. A gente tem acesso também à história daquele país, né, tem ali o contexto histórico daquele ambiente. A gente tem acesso à culinária, porque os personagens acabam falando: a gente vai para tal restaurante, para tal bar, para comer isso, para beber aquilo. A gente tem contato com outras obras, porque os autores eles acabam citando músicas, né, daquela região, ou música que o personagem está escutando, ou outras obras literárias também. Então eu sempre acho uma leitura muito enriquecedora. E aí, respeitando o meu compromisso com vocês aqui no canal, de ser sempre muito honesta, até porque não é publi, esse livro ele demorou para me pegar, tá? O primeiro capítulo eu achei maravilhoso, todos os leitores vão achar, porque ele fala muito sobre livros, sobre o universo do livro, e depois quando começa a história propriamente dita, até mais ou menos a página 100 ali, gente, eu tive que insistir, tá? E eu só insisti porque a gente estava lendo ele no Clube do Livro, senão talvez eu teria abandonado, mas ainda bem que eu não abandonei, porque esse acabou se tornando talvez o meu livro favorito do ano de 2026. Não vou falar que é o favorito porque o ano ainda não acabou, mas possivelmente, tá? A Sombra do Vento foi publicado em 2001. Ele é o primeiro livro de uma quadrilogia, mas o próprio autor já falou diversas vezes que, apesar das histórias estarem um pouco interligadas, não necessariamente você tem que ler um para ler o outro. Então você pode ler elas de forma independente, né, sem ser nessa ordem cronológica. Eu acabei começando por A Sombra do Vento. E aí, falando um pouquinho da história, né, propriamente dita, o início do livro, ele vai nos inserir na Espanha de 1945, mais precisamente na cidade de Barcelona. E para quem gosta muito de história, para quem é bom de datas, não é o meu caso. Me perdoem se eu falar alguma besteira. Mas tá bem nessa época ali, fim de Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola. Por isso que eu falo a importância da gente ler autores de outros países. É um assunto que, além de eu não ter muito conhecimento, eu tive uma certa dificuldade de entender ali esse início. Mas eu achei muito importante que o Zafón fizesse essa descrição do contexto da sociedade naquela época, do contexto do que as pessoas estavam passando, porque isso vai ser muito importante para lá na frente a gente entender por que cada personagem age da maneira que age, e como eles foram criados e de onde eles vieram. Então, esse passado aqui, de 1945, ele vai ter uma importância muito grande lá na frente, na forma de ser de cada um deles. Acho muito importante ressaltar também, para você que está pensando de repente em fazer essa leitura,
que o autor, ele é um amante da palavra, a palavra em si, né? Essa possibilidade que ela tem, o universo que cada palavra tem dentro de si. E isso é muito específico. Me lembrou um pouco, não a forma de escrever, mas utilizar esse recurso me lembrou um pouco de Clarice Lispector. Ela também tem um jeito muito singular de escolher cada palavra ali no texto, né? Usar cada palavra no texto. E a gente percebe que é uma escolha muito delicada, não é ao acaso. Tudo tem um significado por trás. Clarice escreve de uma forma muito mais poética e mais metafórica, enfim. E um universo mais particular, individual dela. Mas eu achei que tem esse paralelo entre os dois. Aqui em A Sombra do Vento, a gente vê que nenhuma palavra está ao acaso. O Zafón, ele poderia escrever determinada frase de uma forma mais simples, mais fácil de nós, meros humanos, meros mortais, mais fácil para a gente compreender. Mas não, ele escolhe palavras mais rebuscadas, mais inteligentes, mais elevadas, mais cultas, mais poéticas. E isso, como disse minha amiga Wellen, que trabalha com linguística, isso é um recurso linguístico. Eu acredito também que tenha sido por isso que eu demorei um pouco para engatar ali na leitura. Para além desse contexto histórico, né, da Espanha, ali, daquele contexto de guerras e pós-guerras, eu acho que existe também essa dificuldade, não é uma dificuldade na verdade, é uma falta de hábito. Eu não tenho o hábito hoje, já tive no passado, mas de ler obras que têm esse tipo de escrita ou de recurso linguístico. Então, tem esse momento ali, mas depois que você pega o ritmo, ele flui melhor. E eu acho assim, é bom, sabe, pra gente também sair da zona de conforto, dessas leituras um pouco mais, não vou dizer superficiais, mas um pouco mais simples. A gente tem aqui uma leitura mais complexa, palavras mais complexas, uma escrita mais complexa. E isso é bom pra gente também estar se desafiando e aprendendo, né? Então tudo isso para dizer que se por acaso você começou, tá empacado ali nas primeiras 100 páginas, insista porque vai valer muito a pena. E eu acho que tem uma coisa também, que esse tipo de livro aqui, ele é um pouco mais denso. E a história, ela não começa lá no vamos ver já, sabe? Não começa ali na coisa quente. Não, ele vai ali plantando as sementinhas, ele vai fazendo essa base, essa estrutura, sabe? Me parece que ele vai primeiro inserindo a gente naquele contexto histórico, depois ele vai inserindo a gente naquela sociedade, naquele período, aí depois ele vai trazendo os personagens, que não são poucos personagens e não são personagens superficiais, são personagens muito complexos, com muitas camadas. E para você fazer tudo isso bem feito, leva tempo. Só que depois que aquela base ela tá muito estruturada, a história flui. E aí, gente, a gente demora um pouco para entrar na história, mas também depois que entra, eu fiquei arrasada quando eu acabei o livro, porque tem todo aquele universo tão bem construído, tão complexo, tão real. E aí, na hora que acaba, você fica assim, tá, e agora? Esse tipo de escrita também me lembrou muito o livro. Quase não falei deles pra vocês ainda, né? Amiga Genial, que vocês sabem, é um dos meus favoritos da vida que eu descobri graças ao clube aqui. Mulherzinhas também. Mulherzinhas eu acho que é um livro de mais de 500 páginas. Ele também tem toda essa construção. Orgulho e Preconceito, eu acho que a Jane Austen também tem essa forma de escrita de muita importância no contexto histórico, no contexto familiar, de cada personagem. E a Kef também falou no nosso encontro sobre o livro O Conde de Monte Cristo, que é uma leitura que eu não fiz ainda, mas também está inserido aí nesse mesmo universo. Então, se vocês já leram, me contem se vocês traçam esse paralelo aí e se vale essa leitura também, né? Então, a nossa história começa com o nosso protagonista, né, o Daniel Semperi. Ele ainda é uma criança, tem 10 para 11 anos, é aniversário dele. E o pai dele, que é o dono de uma livraria muito simples, eles são personagens bem simples, assim, eles moram na sobreloja dessa loja de livros.
ele decide dar de presente para o Daniel uma visita a um local muito especial, que é um cemitério dos livros esquecidos. Gente, e por si só, a descrição desse lugar, para quem é amante de livros, a gente fica com vontade de visitar, de ficar lá lendo, de passar horas, de fuxicar nesses livros, de ver o que tem ali. Esse cemitério é como se ele fosse um espaço sagrado, né, de muito respeito com aquelas obras ali. E ele tem todos os tipos de obras e de autores. Então, tem autores conhecidos e não conhecidos, tem autores autorizados, digamos assim, e também tem autores proibidos, leituras que foram tiradas de circulação, que não podiam mais estar ali na sociedade. Enfim, então é um espaço de livros raros. E aí existe uma tradição nesse cemitério, para quem vai pela primeira vez, que você tem que escolher um livro, ou melhor, ser escolhido por ele, na minha interpretação, né? E aí você fica responsável por cuidar desse livro, fazer com que essa história não suma, que esse livro não se perca. É uma relação assim de proteção em relação àquele livro e àquela história. E é nesse momento que a gente percebe que nessa história aqui, nada acontece por acaso. O Daniel, quando ele entra no cemitério dos livros, tem um livro que chama a atenção dele, um livro quase como se brilhasse para ele, assim. Existe um encontro mágico. E é o livro A Sombra do Vento, também tem o mesmo nome, mas é de outro autor que se chama Julian Carracks. Não sei se essa é a pronúncia correta, tá, gente? Aqui no Brasil a gente falaria dessa forma, Carracks. Bom, e ele, claro, fica encantado com a história. Ele chega em casa, ele vira a noite lendo aquele livro porque ele ficou simplesmente encantado. Mas, para além da história, do enredo, né, da obra em si, esse autor, ele também é muito misterioso. As pessoas falam muitos mitos, muitos boatos, muitas histórias sobre a vida pessoal dele. E isso vai se intensificando cada vez mais conforme o Daniel comenta com alguém que está lendo esse livro ou pergunta sobre esse autor. As pessoas começam a gerar um burburinho ainda maior, porque essas obras elas passaram a se tornar raras, né? Alguém estava queimando os livros do Julian Carracks e essas obras começam a desaparecer. Então ele tem ali, na versão física, algo raro e todo um histórico misterioso e de muito suspense por trás. E a partir do momento que o Daniel começa essa busca por saber mais da vida do Julian, né, quem foi ele, o que aconteceu, vai falando com um, vai falando com o outro, vai tendo vários desdobramentos, muitas coisas acontecem e muitas aventuras. E o mais interessante que eu acho é que quanto mais o Daniel descobre sobre a vida do Julian, mais ele vai descobrindo sobre si mesmo. Me parece que existe um paralelo entre os dois personagens. E conforme o Daniel vai descobrindo mais sobre o Julian, ele também vai prestando mais atenção no desenvolvimento da própria vida. É quase como se o Julian ele servisse como um espelho para o Daniel. A gente vê que quando acontecem várias situações ali parecidas, né, entre a vida dos dois, e aí o Daniel tem que escolher entre agir da mesma forma que o Julian ou não, que vários padrões vão sendo quebrados. E nesse ponto, as psicólogas do nosso clube, elas simplesmente amaram. Enfim, é um livro muito interessante. A gente tentou, né, definir, várias pessoas falaram sobre isso, eu mesma fico aqui muito pensativa. Se eu tivesse que definir qual o estilo dessa leitura, não sei, porque ela tem muitas camadas. Tem romance, tem comédia, tem suspense, tem cenas de suspense muito bem escritas e construídas, assim. É um suspense que vai até para quase um terror, de tão bem escrita que é. Tem esse contexto histórico, tem aventura, tem muito drama, tem um pouco de tudo. São muitas camadas, é um universo muito bem completo, muito bem construído.
E um ponto que eu deixaria assim também como muito positivo dessa leitura é que eu achei o final muito bem amarrado. Cara, é muito bom, é muito bem feito. E diferente de outras leituras que eu fiz esse ano, também leituras mais recentes, em que às vezes o autor até faz uma escrita bem bacana, bem elaborada, bem construída, mas chega no final, parece que ele tem que correr para entregar tudo nos últimos capítulos, sabe? De uma forma meio corrida ali. Então, isso não é o que acontece nesse livro. Todos os personagens têm um final bem amarrado. Uma coisa que a gente até comentou, né? É como se fechasse o ciclo. Então, a história começa num ponto, ela tem todo o arco dela, todo o desenrolar, e depois ela fecha nesse ponto. Então, o círculo fica completo, fica uma história bem amarradinha. Inclusive, eu falei que o Daniel é o protagonista, mas eu sinto que nessa história todos os personagens têm uma grande relevância e importância para ela acontecer. E eles são tão bem construídos assim que, enfim, tem alguns personagens que a gente vai ali se envolvendo com eles, mas às vezes tem só um pedaço da história de vida deles que eu fiquei com vontade de saber mais. Acho que cada núcleo desse livro poderia ter o seu próprio livro. Não sei se é o que vai acontecer na continuação de A Sombra do Vento, né, nos próximos livros, mas seria uma possibilidade porque a gente fica muito intrigado com o passado e com o futuro de cada personagem. Outro ponto que me agradou bastante é que tem uma diversidade muito grande em relação aos personagens em si. Então a gente tem idades, né, faixa etária muito diferente, tem criança, tem idoso, tem adulto, tem jovem, tem adolescente, tem uma gama muito grande. E a gente tem contextos sociais também muito diferentes. Então a gente tem desde o personagem mais simples, a gente tem um personagem que é morador de rua, a gente tem um personagem muito bem sucedido, que vive em uma mansão, a gente tem um personagem inserido dentro do contexto da igreja, a gente tem o personagem artista, a gente tem o personagem culto, enfim, a gente tem o personagem que é uma autoridade policial, e aí a gente vê que cada personagem ele tá ali representando um grupo da sociedade. E eu acho que isso enriquece ainda mais essa história. Bom, e agora um ponto negativo, talvez seja o meu único ponto negativo nessa história, é que eu não achei que o Zafón escreve muito bem as personagens femininas, sendo muito sincera. Me incomodou um pouco, algumas falas que eu vi aqui são bastante machistas, tem umas coisas assim que incomodam na hora da leitura. Claro que é muito importante a gente levar em conta, de novo, o contexto social em que essa obra está inserida, ela vai representar, né, o pensamento da sociedade, das pessoas ali dos anos 45 em diante, então sim, está condizente com a época, mas não quer dizer que não me incomoda, né? E eu acho que se o livro fosse relançado, reeditado agora, a partir de 2026, ele precisaria de uma repaginada em determinados aspectos que eu acho que já não condizem mais. E eu também acho que Zafón não escreve tão bem as personagens femininas quanto ele escreve os personagens homens, né, dessa história. E não que as personagens não sejam complexas, que elas não tenham camadas, que elas não sejam interessantes. Eu acho que ele fornece pouco material delas, a gente não tem muito acesso ao mundo interno delas, diferente dos personagens masculinos. Não que isso me incomode, né, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Agora, um ponto muito gostoso nessa história e muito positivo, eu acho que ele foca muito no poder de transformação que os livros e que a leitura tem nas nossas vidas. A gente vai acompanhar um pouco mais de perto através da vida do Daniel, né? Esse livro, A Sombra do Vento, do Julian Carrax, vai transpassar ali várias fases da vida dele, desde a infância, né, ali dos 10, 11 anos, início da adolescência, quando ele ainda está lidando com a perda da mãe. Depois a gente tem o Daniel se apaixonando pela primeira vez, depois ele tem uma desilusão amorosa, ele vai também tentando se descobrir, ele vai sendo covarde, depois ele vai aprendendo a ser corajoso. No meio de tudo isso, ele vai descobrindo quem ele é.
vai aprendendo a enfrentar situações, vai aprendendo a respeitar o pai dele, que é um personagem também muito interessante. Ele vai aprendendo a desenvolver um amor maduro. Enfim, esse livro ele vai acompanhando as várias fases da vida do Daniel, mas também dos outros personagens. E a gente vai vendo como esse livro, como as leituras, né, como elas vão transformando e impactando na vida de cada um deles. Outro ponto positivo, eu tô sendo até repetitiva porque eu já falei tanto que eu gosto desse recurso que vocês já sabem, mas eu amo quando o autor coloca a cidade, o local ali como um personagem da história. E em A Sombra do Vento a gente tem a Barcelona como sendo também uma dessas personagens protagonistas. E o autor, ele descreve tudo com muitos detalhes, não só para a gente entender o que estava acontecendo na cidade daquela época, mas para a gente entender também como aquele ambiente, naquele momento, impactava na vida de cada personagem. E ele vai sendo muito descritivo, ele vai dando muitos detalhes, ele vai inserindo a gente naquele ambiente. Mas eu não acho que seja assim, é detalhado demais. Eu não acho que é isso, eu acho que ele, com esse dom que ele tem, né, de brincar com as palavras, ele estimula a nossa criatividade, ele estimula a nossa imaginação. E eu acho que isso, assim, dentro de um livro, para mim é um recurso que é ouro. Inclusive, eu tava vendo na internet e algumas pessoas comentaram também sobre isso no Clube do Livro. Muita gente falando, poxa, essa história poderia ser um ótimo filme. Poderia mesmo, gente. Mas o próprio autor, ele já se colocou contra, né? Infelizmente, ele já faleceu, mas ele se colocou contra essa adaptação e contra essa ideia, porque, como amante da palavra, mais uma vez, ele quer que o leitor crie o seu próprio filme, né? Digamos assim, que cada um entenda a história de uma forma, que cada um visualize os personagens da sua própria forma. E eu acho que isso tem um valor muito grande também nos dias de hoje. E só para encerrar a minha resenha, que eu tô aqui me segurando, porque se eu falo demais, eu vou soltar muitos spoilers. Eu só queria trazer, já que eu tô falando sobre paralelos, né? O paralelo do Daniel com o personagem do Julian, eu também queria trazer o personagem do Firmin em paralelo com o personagem do Fumero. Eles têm até soa de forma parecida, né? Não sei se nos outros idiomas, mas em português ficou muito parecido. E aí a gente tem um grande contraste entre eles. O Firmin, ele é aquele personagem que a maioria das pessoas assim se apaixona e se torna o favorito delas. Por quê? Ele tem um tom muito cômico, né? Ele traz muita leveza para a história. Ele é um personagem muito fiel ao Daniel, então ele vai trazer esse senso de uma amizade verdadeira, que eu acho muito lindo também quando trazem isso nos livros. E ele traz muita leveza. Agora, por um outro lado, a gente tem o Fumero. O Fumero, ele acaba se tornando, cuidado com o spoiler, ele se torna o vilão dessa história. Então a gente vai ver que tudo que ele faz é para ser maldade, ele vai trazer vingança, ele vai trazer o que existe de mais feio no ser humano. É aquela história, né? O Fumero, ele é o oprimido que acaba se tornando o opressor. Mas por que eu tô trazendo esse paralelo para vocês? Porque a gente vê que os dois personagens, eles tiveram um passado de muitos traumas, de muitas dores, de muita tristeza. E um escolheu viver o que existe de pior no mundo, né? Mostrar o que existe de pior no mundo. Mas o outro, que é o Firmin, ele decidiu, apesar de tudo que ele viveu, ele decidiu ser uma pessoa corajosa, ele decidiu ser uma pessoa fiel, ele decidiu ser uma pessoa boa, ele decidiu fazer o bem para os outros. E eu achei muito lindo também a forma como o Zafon trouxe esses dois personagens. E lembrou um pouco também de uma leitura bem recente que a gente fez aqui no canal, que foi A Bailarina de Auschwitz, né? Muita gente, muitos de nós vivemos situações traumatizantes, muitas dores, muita tristeza. É muito comum, né? Mas como a gente vai usar isso no futuro, ou a pessoa que a gente vai vir a ser pelos fatos que aconteceram com a gente, eu acho que é isso que importa, né? Porque muitas vezes o passado a gente não consegue mudar,
mas como a gente vai ser a partir daquilo que nos transformou, que eu acho que é o grande brilho da vida. E eu achei lindo a forma como o Zafón trouxe isso, essa discrepância entre esses dois personagens. Gente, é isso, já falei demais. Leiam, vale todo o hype. Eu falo hype porque quando eu postei que estava lendo, muita gente já tinha lido esse livro, né? Falou que tinha gostado muito. Então, ele é tudo isso que a gente esperava mesmo. Se tiver empacado aí na leitura, insista, vá até o final. E se por um acaso você for ler a continuação, né, os outros 3 livros, ou se você já tiver lido, me conta aqui se vale a pena, o que você achou, porque eu tô muito afim de continuar essa leitura quando eu tiver um pouco mais de tempo, talvez nas férias ali do final do ano seja uma boa. E é isso, gente, eu fiquei muito triste quando acabou. É isso, é um universo tão bem construído que quando acaba você fala... E aí? Mas eu acho também que é um livro que daqui a alguns anos eu vou reler, dá para tirar outras percepções, outros ensinamentos. Acho também que dá para trazer muitos pontos, muitas camadas. Eu tô fazendo uma resenha aqui mais rápida, mais resumida. No próprio clube, né, a gente se ateve a só alguns pontos, porque dá pra gente dissecar essa obra em 2 clubes tranquilamente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Tenho certeza, se já não é, eu tenho certeza que daqui a algum tempinho, daqui a alguns anos, esse livro vai se tornar um clássico, né, daqueles que a gente tem que ler. E se você quiser comprar o livro, ficar interessado na leitura, eu vou deixar o link da lojinha do Self Care na Amazon em inglês, português e espanhol, porque aqui, né, a gente tem uma comunidade do mundo todo. É isso, gente. Um beijo e boa leitura!